Pessoal, bom dia. Bom dia. Com muito gosto, hoje nós aqui da Escola ETEC Dona Sebastiana de Barros estamos recebendo o Dr. Juan. O Dr. Juan, para quem não sabe, ele é médico da Unesp de Botucatu, ele é docente da Unesp de Botucatu e ele trabalha lá na Unesp na parte de transplante de fígado, tá? E além de mais de 10 anos de docência, ele está aqui, ele também hoje em dia faz parte da medicina integrativa, né, doutor? E ele vem aqui para falar com vocês em relação ao projeto interdisciplinar que nós estamos trabalhando nessa semana de alimentação saudável. Então eu espero que vocês aproveitem bastante, porque não é sempre que nós temos oportunidade de ter uma pessoa tão bem formada para falar com vocês. E muito obrigada, doutor. Fique, por favor, à vontade. Bom? Muito obrigado. Queria agradecer a Kátia pelo convite, né? O Walter, que abriu as portas da ETEC para poder ter contato com vocês, o corpo docente, todos os professores, e a Cássia, que acho que já está em sala de aula, né? Que fez o contato para poder trazer para vocês a oportunidade para mim de conhecer vocês, né? Que para mim é muito importante estar aqui com vocês. Porque quando a gente começa a pensar no que vem para frente, no que vem para o nosso futuro, são vocês que vão mudar. Os professores guiam vocês, trazem luz para o caminho de vocês, para saber aonde vocês têm que chegar. E não para aprender a plantar, para aprender a criação, para aprender como ganhar dinheiro com isso, como ajudar os seus pais, como mudar a vida de vocês. É para vocês serem felizes. Esse é o caminho. De ser feliz com o que vocês fazem. Então, a partir de agora, a gente vai tentar abrir os nossos horizontes, pensar um pouquinho fora da caixinha, para a gente tentar entender qual é a razão da gente estar aqui, né? Então, eu queria começar apresentando o Eduardo, Thalisson e a Eliette. E o Henrique, meu maior incentivador, né? Meu filho, eu tenho 3 filhos, ele é o menor, né? Mas ele diz que ele quer ser professor. Então, tomara que ele realmente siga isso, né, filho? Vou começar então com vocês. A ideia principal é de falar sobre alimentação. Eu queria que vocês ficassem bem à vontade, tá? Então, é uma conversa. Eu vou explicar algumas coisas que a gente pode mudar agora na vida de vocês. Então, se vocês entenderem profundamente o que a gente vai conversar, a partir de hoje vocês começam a fazer uma mudança na vida de vocês. E não só na vida de vocês, na vida das pessoas que vocês amam, na família de vocês, na casa de vocês. É assim que nós vamos nos comportar, tentando entender, captar, e no final de tudo a gente vai ter um tempo bom para a gente conversar e tirar dúvida do que vocês quiserem. Não tem nenhuma dúvida que é boba. Não tem nenhuma dúvida. Se quer perguntar, pergunta. Aí nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Tudo bem? Só vou pedir para apagar a luz. Perfeito. Acho que dá para... Isso, perfeito. Então, a ideia nossa do convite, na verdade, foi falar sobre saúde, né? Sobre o que a gente pode fazer de alimentação saudável. E não adianta vir aqui e eu falar sobre condutas caras, né? O bom é comer uma comida... Não é nada disso. O bom é comer o que a gente tem dentro de casa. Mas selecionar algumas coisas que são ruins e vão fazer mal para a saúde de vocês no futuro, e já fazem hoje, e vão adoecer você. Então, o caminho que nós vamos trilhar hoje aqui, né, durante esse tempo que a gente tem juntos, precioso, é falar sobre saúde. Quem tomar o caminho inverso é o caminho certinho para o adoecimento. A grande maior parte das pessoas hoje está morrendo porque não está trilhando esse caminho. Tudo bem? Um pouquinho da minha formação, né? Eu sou de São Paulo, formei em Botucatu, fiz residência em cirurgia, depois fiz especialização em transplante de fígado, de pâncreas, voltei, fiz doutorado em transplante, fiz pós-doutorado no Einstein de transplante multivisceral.
Fui para uma carreira administrativa, fiz MBA na GV, fiquei 8 anos como diretor executivo dos hospitais da Unimed. E a medicina integrativa entrou na minha vida faz uns 2 anos para mudar profundamente, espero que mude de vocês também. Então, o projeto, né, se eu errar, Kátia, você me corrige, envolve, na verdade, física, química, matemática, biologia, educação física, ou seja, o que todos esses campos têm em comum. Muitas vezes, quando a gente está na escola, no colégio, a gente não tem ideia a conexão que tem. Porque em algum momento, lá atrás, na verdade, René Descartes é uma das pessoas que fez isso, ele reduziu, é um reducionismo, ele reduziu o jeito de explicar, em vez de ficar falando aqui sobre filosofia, sobre um monte de coisa das matérias, que era assim que era ensinada antes, ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos separar. A Cássia ensina matemática, a Kátia química e assim por diante. Vai dividindo, na verdade, as matérias para vocês entenderem. Mas a partir do momento que dividiu, você senta lá na frente e você fala assim, poxa vida, matemática não é uma coisa que eu curto. Eu não entendo direito. Você gosta de matemática? Não. Nunca. Como se chama mesmo? Rafael. Vou falar para a Cássia. Tô brincando. Rafael, quando você está lá, você fala assim, né? Vocês vão se sentir junto comigo. Você está lá na aula e fala assim, não tem nada a ver comigo, não sei o que eu estou fazendo isso aqui. Eu só queria aprender a plantar, ou a criar, ou tirar leite, ou cuidar. Não tem nada a ver o que estou fazendo aqui. Não é assim? Muitas vezes a gente se percebe assim porque, como a gente não entende o todo, como a gente não vê tudo que a gente tem que aprender, isso está na cabeça de cada um dos professores, eu vou te ensinar uma aula hoje de função, porque ela vai ser importantíssima um pouquinho mais para frente, né? Só que essa visão, muitas vezes a gente só entende com o amadurecimento, com o tempo que a gente vai ficando mais velho, vai entendendo um pouquinho mais sobre a vida, né? Quando a gente tem filho, quando a gente tem família, quando tem uma pessoa que você ama e que você está junto, aí você começa a entender, poxa vida, eu tenho que mudar, não dá para ser desse jeito. E aí você começa a entender na dor. A maior parte dos professores querem ensinar vocês no amor que eles têm na profissão, no que eles querem passar para você aprender matemática, física, química, porque algum dia vocês vão usar, pode ter certeza disso. Para tentar criar essa conexão, né, para todo mundo, quem nunca se sentiu assim, então, esse vídeo não é para vocês, mas para todo mundo que já sentiu o que eu estou fazendo aqui, esse vídeo agora vai ser para vocês.
que é a conexão? O que a gente tem de conexão? Alguém quer? Oi? Simetria, perfeição. O que mais? Quero escutar vocês. Como? Números, matemática, né? Alguém já tinha ouvido falar de Fibonacci? Sim? Fibonacci, italiano, né? Século 13. Em 1202 ele teve um problema. Vocês vão se assemelhar. Ele falou assim: como que dá para saber quantos coelhos eu vou ter ao final de um ano se eu tenho um casal? Criação, não é? Quem tiver um touro e uma vaca, quem tiver qualquer tipo de criação, você tem que ter ideia de produção, do que eu vou fazer. E ele teve essa, falou: poxa vida, como que dá para calcular? Matematicamente, obviamente, se tudo correr da forma com que ele tinha pensado, né? Quantos coelhos eu vou ter? E ele tentou encontrar um padrão, uma sequência matemática de como acertar o número de coelhos que ele teria no final de um ano. E aí ele começou a tentar entender como funcionava a vida reprodutiva, e eu vou falar sobre a vida em cima de matemática, em cima de lógica. E aí ele começou a encontrar uma razão. Essa razão, Leonardo Fibonacci, ou Leonardo de Pisa, ele encontrou uma razão, que era uma sequência de números. Depois, quem quiser mais a fundo, eu mando um vídeo através da Cássia, aí vai chegar até vocês. Vocês podem procurar no YouTube também. Fibonacci começou a ver assim: a sequência é uma sequência de 0, 1, e a partir daí o próximo número seria a soma dos dois anteriores. Então, 0 mais 1 dá 1. Então é 0, 1, 1. 1 mais 1 dá 2. 2. 2 mais 1 dá 3. E aí ele começou a ver uma ordem de sequência que não tinha. Na verdade, na Índia e na Grécia Antiga já tinham ideia dessa sequência de números, tá? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. E essa sequência começou a apresentar um padrão muito estranho. Quando eu pegava os números acima de 2 e dividia pelo anterior, o número começava em 1,5 e ele estabilizava nos números maiores, é uma sequência infinita, estabilizava no número 1,618, que foi o que apareceu no vídeo. Quem viu o Código da Vinci, quem não viu, vale a pena ver, lá tem também a sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci está em toda a nossa vida. O número de pétalas do girassol, de folhas, está na sequência de Fibonacci. O nosso cérebro tem o formato da sequência geométrica de Fibonacci. O nosso fígado, o rim, tudo que a gente vê na natureza, tudo que a gente vê em todos os lugares. Quando a gente vê a cadeia estelar do nosso universo, da galáxia, ele está disposta segundo aquele mesmo princípio de Fibonacci. Então a matemática, a química, a física, biologia, elas estão todas conectadas por uma assinatura. Dependente da religião que cada um de nós tenhamos, a gente pode acreditar em qualquer uma das coisas, e em algumas partes da nossa vida, talvez nem acreditar que existe. Mas será mesmo que isso é coincidência? Algumas pessoas, vocês vão ver no YouTube, falam que essa é a assinatura de Deus. Não no sentido de pregação, de religioso, porque não é possível a gente olhar para fora aqui no gramado, ver a plantação, ver tudo que vocês estão fazendo com as criações e não saber que tem alguma coisa maior do que todos nós. Quem não acredita, na hora que aperta o calo, na hora que a gente está sofrendo, a gente está chorando, está triste, a gente fala: oh meu Deus, me ajuda. Então, talvez
todas essas coincidências, que é o formato do rosto de vocês, a posição dos olhos, do nariz, com todas as diferenças que a gente tem entre as famílias, esteja ali a matemática, a biologia, a genética, tudo que vocês estão aprendendo de uma maneira fracionada, ela está lá. Se a gente chega na vida com um controle remoto e ele está em coreano, alguém sabe coreano aqui? Alguém sabe coreano? Chinês? Parece que a gente recebe um controle que está em coreano, que você sabe ligar e desligar, acordar e dormir, aumentar o volume ou mudar o canal. E todas as outras coisas vão acontecer na nossa vida, parece que é o acaso. Nada tem uma razão de existir. Parece que, puta que sorte. Sorte? Será que foi sorte? Será que não foi você que acordou cedo hoje de manhã e falou assim, hoje eu vou aprender alguma coisa nova. Eu vou estar com o olho aberto, meus ouvidos prontos para ouvir, não escutar. Porque a gente está escutando e não está ouvindo nada. A gente está aqui, mas está pensando em casa, está pensando em alguma pessoa, numa situação, né? Nós adultos ficamos pensando no banco, nas contas, nos boletos, né? O que a gente tem que fazer depois, né, Eduardo? Então, essa função que o Fibonacci encontrou foi só para, do ponto de vista, eu observo na natureza e eu tento trazer na matemática, na física, na química, na biologia, em todas as matérias, o que eu estou vendo dentro dessa assinatura de alguma coisa maior do que todos nós. Bota a cadeira ali. Senão você não vai ver. A estrada pode ser um lugar hostil, mas também pode ser um lugar mais humano. Aqui, tudo o que fazemos é importante. Cada ação, cada decisão tem consequências em nossas vidas e na vida de outras pessoas. Se tirarmos o melhor de outras pessoas, se desejarmos seguir com prudência e solidariedade, essas atitudes serão contagiosas e tornaremos um lugar mais amável e seguro que nos leva ao nosso destino. Na estrada e na vida, todos estamos conectados. Essa conexão, o que tem a ver com a aula de alimentação? Como você chama? Joel? João? O que tem a ver tudo isso que a gente está falando com alimentação? O que tem a ver com o que a ETEC faz na vida de vocês? Falei que vocês são o futuro. Falei que tudo que sai da mão de vocês é um milagre. É um milagre da natureza e vocês aprendendo a lidar com as leis da natureza, trazendo o que tem de melhor da terra. O solo é a mãe de todos nós. É de lá que a gente nasceu. É dele que a gente vive. A saúde, ela está ligada diretamente ao solo que vocês cultivam, que vocês aprendem a cultivar. Quando a gente fala de ecossistema, a gente está tentando trazer todo esse bioma, né, que é a interação entre todas as plantas e os animais, inclusive o homem.
Tudo isso é o bioma em que nós estamos inseridos. E se a gente não interage bem com ele, a gente fica doente. Se a gente não entende a regra de como funciona, se nosso controle está em coreano e você não entendeu ainda, a gente está aqui para começar a pensar diferente. O bioma traz para a gente a oportunidade de sermos saudáveis. Não tem como uma pessoa ser saudável se o solo não for saudável. A vaca não vai ser saudável se o solo não tem todos os nutrientes que vocês colocaram lá para o solo ser mais fértil. Ele come, nós comemos, a vaca, os alimentos, né, para quem é vegetariano, vegano, mas tudo que vem do solo. Se a vaca é doente ou o solo é doente, as plantas vão ser doentes e todos nós vamos ser doentes. Não tem como ser saudável tendo um solo que não é saudável. Então a gente tem que preservar, não só por causa do futuro, por causa do presente. Porque a maior parte dos pais de vocês, dos tios de vocês, das pessoas que a gente ama, eles estão doentes porque estão comendo de forma inadequada. Porque estão comendo de um solo que empobreceu. Não só pela monocultura, não só pelo extrativismo, não só por muitas coisas em excesso, né? Lembra que tudo em excesso vai fazer mal. Tem coisas que são importantes. Como que dá para falar assim, se você comer tomate vai ter magnésio tranquilo, todo mundo come tomate, o magnésio está ótimo. Não tem como. O nosso solo, o solo vulcânico dos países que tem vulcão, tem um solo rico em magnésio, nós não temos. Graças a Deus não temos vulcão, mas infelizmente nós não temos magnésio no solo. Isso de um dos elementos de vários outros, né? Quando a gente pensa em ecossistema e saúde, fala assim, nossa, Juan, mas não tem nada a ver. O que tem a ver a micorriza das plantas com o nosso intestino? Como você chama? Eduardo? O que tem a ver? Absorve os nutrientes? Perfeito, Eduardo. Que mais? Essa é a principal função. O que mais? Quem quer ajudar, Eduardo? Vamos viajar junto. Pode falar o que vocês pensarem. Não tem besteira. As micorrizas, elas estão para a planta, assim como os micro-organismos da nossa flora intestinal estão para a nossa saúde. Eduarda, tem como ter um solo bom sem micorriza? Não tem. Tanto que uma das atividades que vocês vão fazer bastante é mudar a cultura para tentar enriquecer o solo de nitrogênio para poder ter uma planta mais saudável. Melhor, para aumentar a produção, para aumentar o número de sacas. Se a gente não tem um intestino saudável, quer dizer, as nossas micorrizas, que são a flora intestinal, as bactérias que tem dentro da gente, cruz credo. Acabamos de sair de uma briga com o vírus, você está me falando que tem um monte de bactéria. Na verdade tem pouco, né, Eduardo? Tem pouco. Nós temos 38 trilhões de células. 100 trilhões de micro-organismos no nosso corpo. É de 3 a 10 vezes mais micro-organismo do que célula. As bactérias são nossas amigas. Os fungos, os parasitas não, os vírus, eles são, a gente vê eles como parasita, mas na verdade eles são benéficos para a gente, na proporção adequada. Quando existe uma superpopulação de uma determinada classe de bactéria, ela vira patológica ou ela tem a capacidade patológica de adoecer a gente. Então, a gente fala assim, tem que lavar a mão? Tem, é obrigatório para você poder comer, senão você vai jogar um monte de parasita dentro da tua boca e dentro do teu corpo. Mas que a gente está mais em contato com eles do que vocês imaginam, sim. Está no nariz, está no intestino, está em todos os lugares. E não é só nos lugares no intestino como a gente imagina, né? Quando a gente fala de medicina integrativa, é um termo novo. Na verdade, há 20 anos surgiu nos Estados Unidos uma ideia de medicina de estilo de vida, que provavelmente vocês vão ouvir muito falar daqui para frente. É novo no Brasil, um pouco combatido pela medicina tradicional, mas ela não veio para competir, ela veio para ajudar.
O foco da medicina tradicional é curar doença. Então você vai lá no médico, você imagina você indo lá no médico, como que você chama? Não sei. Maria Júlia. Maria Júlia vai no médico e fala assim: oi, tudo bem, mano? Tudo bem. Não vou falar bom porque eu faço outra coisa. Tudo bem, doutor Jorge? Tudo bem. O que você tem? Não tenho nada, vim visitar para ver se eu consigo ter mais saúde. Alguém já pensou em fazer isso? Você fala assim: o que você está fazendo aqui? Eu só curo gente doente. Vai no pronto-socorro e fala assim: olha, eu tô, tudo bem? Tudo bem. O que você tem? Nada. Eu vim aqui conversar com você porque eu quero ficar mais saudável. Você fala assim: ó, você está no lugar errado. Não é? Vai apanhar. E a medicina integrativa faz justamente isso. Nós fomos formados, né? Esse ano eu fiz 25 anos de formado na medicina. Nós fomos formados para atender gente doente, para dar tratamento para gente doente. E a medicina integrativa, é o motivo de eu estar aqui, vai falar para vocês como vocês têm saúde, que é o contrário de ter doença. Mas se vocês tiverem saúde, vocês não vão adoecer. Se eu entender qual que é o caminho do adoecimento, eu pego o caminho contrário e falo assim: não, eu não quero adoecer. Vai lidar com terreno biológico, com desparasitação, com desintoxicação, com tratamento do equilíbrio dos hormônios, com várias alas que não é o foco de hoje, tá? Eu vou falar especificamente sobre terreno biológico. E o terreno biológico ele começa com essa ideia, né? Que todo mundo está vendo aqui. Alguém aqui já teve a ideia de falar assim: ah, meu peixe do aquário... Quem tem peixe? Como você chama? Stephanie. Stephanie, você já teve a brilhante ideia de falar assim: nossa, o peixinho está doente, olha, ele está movimentando menos, tudo. Eu vou tirar ele da água, vou dar um remedinho para ele e vou botar ele de novo no aquário. Você já teve essa ideia? Já. É a cara dela. Deu certo? Morreu. Sabe o que a gente tem feito no mundo com as doenças? Isso. Se você vê estatística de mortalidade, a grande maior parte de nós está morrendo de doenças cardiovasculares, entenda, infarto e derrame, de câncer e de outras doenças que estão acometendo a gente, todas, sem nenhuma exceção, ligados ao que você come. O mundo inteiro está morrendo porque come mal, porque come as coisas inadequadas. Ah, mas todo mundo come, por isso está todo mundo morrendo. Então toda vez que alguém me pergunta assim: isso aqui pode comer? Ele faz mal. Ah, mas todo mundo come, por isso está todo mundo morrendo. Milhões e milhões de pessoas morrendo por causa da mesma coisa. Comida. A comida, o que ela faz? Ela interfere no nosso terreno biológico. O terreno biológico é o aquário. O que eu faço para salvar o peixinho doente? Eu troco a água do aquário, não é isso? Trocar a água do aquário quer dizer trocar o meio ambiente. O meio ambiente que a gente vive, ou alterá-lo. Ah, todo mundo come pãozinho de manhã. Tudo bem. O pão pode ser um dos problemas nossos da nossa saúde, por vários motivos. Não vou entrar em detalhes, depois a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Se eu pudesse falar para vocês uma mensagem só de tudo que eu vou falar aqui, eu falaria para vocês: me fala uma coisa só para eu deixar de comer ou diminuir o que eu estou comendo. Açúcar. Né, Kátia? Açúcar. Adoro açúcar. São doces. Nos Estados Unidos, no começo do século passado, em 1900, um americano comum comia 6 quilos de açúcar por ano. Cada americano, 6 quilos de açúcar por ano. Esse ano, está chegando a 60 quilos por ano. No Brasil, mais de 40 quilos por pessoa por ano. Ah, não uso açúcar. Mas você come bolacha, né? Come chocolate? Come doce? Tudo que está no saquinho, ou está na latinha, ou você abre numa caixinha, é produto alimentício, não é comida. Produto alimentício. Lá tem um monte de agregantes
que é para conservar, mas tem açúcar. Tem açúcar, tem sal. Nossa, que estranho. Vocês já não ouviram falar? Ah, a Coca normal tá cheia de açúcar e de sal. Sal? Mas é tão docinho. Tem sal. Ah, mas eu só tomo light. Depois vocês vão procurar a quantidade, né? A Kátia já falou um pouquinho, a quantidade de açúcar que tem em cada um dos alimentos. Vocês vão ver que vocês estão comendo açúcar. Só açúcar. E o açúcar é um veneno. Está matando a grande maior parte da população. Tudo tem que ter equilíbrio, né? Mas o açúcar veio para atrapalhar totalmente o nosso aquário. Então a gente tem que tentar mudar devagarzinho, tá? Como eu falei para vocês, o terreno biológico, quando eu falar terreno biológico, né? Quem depois seguir a gente no YouTube, no Instagram, no Facebook, depois a gente vai colocar o link para vocês colocarem. Acho que a grande maior parte já está me seguindo, né? E quem não está seguindo, depois se vocês quiserem seguir, tem um trabalho maravilhoso, na verdade, de matemática que é seguir. né? Lá tá, a gente fala bastante, na verdade, sobre cada um dos elementos que faz mal pra gente. Pra gente tentar entender o que faz mal pra mim, mas por que faz mal? E lá a gente tenta explicar. Quando eu falar terreno biológico, você entende do teu corpo. É esse terreno aqui que você cultiva com coisa boa ou com coisa ruim. Você deixa de irrigar o solo para ver o que vai acontecer com a planta. Engraçado, né? Vocês não tomam água. Se eu tomo água suficiente para ficar saudável, é uma das melhores estratégias e tem acesso para todo mundo, graças a Deus. Talvez um dia, lá na frente, tomara que demore muito, a água vai faltar. Mas agora não falta, e está disponível para vocês. E não é caro. Está lá na torneira de vocês. O ideal é tomar de filtro, né? Vocês sabem os problemas que tem de água de torneira. Quando eu falo de terreno biológico, eu vou... Quem é professor de biologia? São três. Tem Rafael, tem o professor Elaine e tem o professor Sidney. Legal. Vocês estão bem servidos de professor. Quando a gente pensa em biologia, que é tudo que vocês estudam, né? Os animais, as plantas, tudo isso faz parte do estudo da biologia. Tem um componente. Depois, quem gostar de Star Wars, entra lá na mídia, vocês vão ver um vídeo que a gente montou do Star Wars falando disso, né? Os componentes celulares, todas as organelas e, em especial, a mitocôndria. A mitocôndria, aparentemente, há 2 bilhões e meio de anos atrás, fez um contrato com as células, né? Os organismos monocelulares. Falou assim: você não me dá abrigo? Falou assim: mas o que eu ganho com isso? Eu consigo fazer energia. Você consegue fazer energia? Ah, eu consigo fazer 2 ATPs cada vez que entra uma molécula de glicose para mim. Eu consigo fazer mais. Se você me der abrigo, eu entro dentro da célula, recebo a glicose que você vai me dar, né? Na verdade é piruvato, né? Para lembrar um pouco da química. E dentro de ciclos de Krebs ele faz 38 ATPs. Quase 20 vezes mais energia do que a célula normal. Juan, puta, de novo, aula de biologia. Não tem nada a ver comigo. Tá começando a me dar sono. Mitocôndria, eu queria só que algumas pessoas falassem quantas mitocôndrias você acha que tem no corpo, em cada célula de vocês? Pode chutar. 1. 5 aqui, ó. 5. Boa. Que mais? Quem dá mais? 8. 10. Estamos quase chegando. 15. 40. A célula comum do nosso corpo tem 1000 mitocôndrias. O corpo de vocês, então, tem 1000 mitocôndrias, né? Por célula. A célula do coração, ela tem
de 5 a 10 mil mitocôndrias por cardiomiócito. Sabe que precisa de energia para manter você vivo? Batendo 100 vezes por minuto, por quase 100 anos. Precisa de energia o tempo todo, toda hora. A gente só, se parar o coração, não leva segundos para você morrer. No cérebro, milhões de mitocôndrias. Se pesar a mitocôndria, né, a gente sabe o peso molecular da mitocôndria, se a gente pesasse, vai dar 10% do peso corporal ideal. Então uma pessoa de 70 quilos tem 7 quilos de mitocôndria. Será que é importante? E sabe o que faz a gente adoecer, a gente ter pressão alta, a gente ter diabetes, a gente ter todas as doenças que estão matando a gente? A alteração dessa célula. Sabe por quê? Porque a comida que ela recebe para poder fazer energia é o que você coloca na boca e bota para dentro do intestino, que vai dentro do sangue e vai para a tua célula. Quando você come alface, tomate, cenoura, come aquele pratão de salada, e você come depois o arroz, o feijão, a carne, o ovo, seja lá o que vocês gostam de comer, vocês estão dando esse nutriente para a tua célula. Agora, você acha que vai ser o mesmo efeito de você comer um hambúrguer de uma carne que você nem sabe direito de onde que veio, nem o tempero que ele colocou, nem a mistura que ele fez? Ah, você tem que ser radical? Não. De vez em quando, pode, mas de vez em quando é exceção. Não, o meu de vez em quando é terça e quinta. Ah, tudo bem. É uma escolha. Nós vivemos de escolha. Mas é esse alimento que vai lá para a tua célula. E aí você quer que fique tudo bem. Ah, comi uma coxinha, estou super satisfeito. Também, a tua célula também. As mitocôndrias era tudo que ela queria. Uma coxinha. Uma Coca-Cola. A Coca-Cola, como todos os refrigerantes, ela altera o pH do sangue em 100 mil vezes. Ou seja, se você tomar 100 ml de Coca-Cola, não vou falar Coca-Cola, é refrigerante, para equilibrar o pH no sangue, eu teria que tomar 100 mil vezes aquela quantidade para diluir a Coca-Cola dentro do nosso sangue. Será que faz bem? É um espetáculo, né? Desculpa, eu me animei, né, Eduardo? O que a gente tem que fazer, na verdade, então, para a gente ser saudável? Esse é o caminho. Presta atenção, 1 minuto. Alimentação de verdade, hidratação, tomar água, tá? Grosseiramente, para a grande maior parte de vocês, vai ser alguma coisa em torno de 2 a 3 litros de água por dia, tá? Tem um cálculo certinho por ml por quilo, tá? Mas grosseiramente é isso. A água que eu falo pode ser chá, pode ser tudo que tenha líquido, tá? Mas tem que ter esse líquido para você ser saudável. 70% do nosso corpo é de água e sais. Atividade física regular é a coisa mais importante que tem para a mitocôndria, para a saúde da célula, para manter você bem, para você ter saúde. As pessoas que param de fazer atividade física regular, todos os dias, não estou fazendo nada, então começa a caminhar. Todo dia? Não, 2, 3 vezes por semana. Começa a caminhar. Eu não consigo caminhar muito. Pode andar 15 minutos, 20 minutos e aumenta, 5 minutos a cada semana. Daqui a pouco você está andando 1 hora por dia. Só isso, atividade física isoladamente, ela diminui em 10 vezes a mortalidade por qualquer tipo de doença. Será que é importante? Só atividade física. Então, se eu comer bem, tomar água e fizer atividade física, eu estou no caminho da saúde. Se você não fizer esses componentes, você está no caminho da doença. Sono de qualidade. Aí começa a falar, nossa, meu sono... eu durmo super bem. Professor, eu durmo super bem. É verdade? Você acorda cansado ou descansado? Acordo cansado. Você acorda animadão, fala assim, que legal, vou pro ETEC. Fala, meu Deus do céu, não é sábado? Podia ser sábado, né? Isso a gente envolve todo mundo, né?
Pode ter certeza que não são só vocês, é todo mundo. Porque o sono de vocês não está com qualidade. E tem muitos fatores para fazer isso. Não é, Henrique? O que o papai fala? Para dormir bem, dorme cedo, desliga o celular. Ah, mas eu não posso ver? Pode, até pelo menos 1 hora antes. Se você quer ter saúde, 1 hora antes de você dormir, o ideal seria 2, mas tudo bem 1. Desconecta de tudo, começa a pensar na tua vida, nas suas coisas, faz atividades intelectuais. Ah, posso dormir com a televisão acesa? Pode, vai fazer mal. Aquela mensagem que fica lá falando, está entrando direto no teu cérebro. E se você dormir com aquilo ali, se você tivesse as aulas gravadas, se colocasse ali, você ia acordar sabendo toda a matéria. Imagina o que faz com o teu cérebro, com os programas que você deixa na televisão escutando. Aí você acorda agitado, não sabe por quê. Aquele joguinho lá de guerra, de tiro, você acorda dando tiro, você está reativo a tudo. Porque o teu sono não foi bom e você botou no teu cérebro, é assim que eu penso. Tomar banho de sol, que todo mundo agora foge do sol, né? E o sol é importantíssimo para a nossa saúde. O Hospital das Clínicas de Botucatu nasceu na década de 50 com os solários. É um lugar frio, alto, em que podia curar muitas doenças. Eles não sabiam, não tinha outros tratamentos. Curava com o quê? Com o sol. Bota o velhinho ali no sol que ele vai melhorar. Ele melhorava. E agora a gente fala, não, pelo amor de Deus, não toma sol, hein? Meditação, oração, é uma coisa que é difícil a gente pensar nisso com 14, 15, 16 anos, né? Mas pode ser, não é virar Buda, né? Ficar lá, não é isso. É só na hora que você estiver nervoso lá, pode ser na sala de aula, pode ser em qualquer lugar que você esteja, você fala assim, como que você chama? Sabrina, aquela hora que você está super nervosa, sabe que você quer pular no pescoço de alguém, você vai falar assim, calma, Sabrina, eles não merecem isso. Vocês não merecem isso. Porque aquela inquietação que a gente tem, ela vai fazer mal para vocês, não para a pessoa que vocês estão pensando. Se pudesse ser assim, né? Não vai chegar o recado nela, o recado vai chegar no teu corpo, na tua célula. Então quando a gente fala meditação, às vezes é ficar quieto. É só ficar em silêncio com você mesmo. Pode ser oração? Pode. Quando eu fico nervoso, o resto do Pai Nosso me acalma. Ótimo. Você fez uma conexão, né? Não estou falando para fazer meditação tipo Buda, né? Quando a gente fala de terreno biológico, então, nós passamos por tudo isso. Tomar água, tomar sol, comer bem, tomar todas as medidas para se afastar de pessoas que podem fazer mal para a gente. Quando a gente fala de toxicidade, não estou falando disso. Estamos falando de agrotóxico? Sim. O agrotóxico usado de uma forma indiscriminada faz mal para quem vai comer e faz mal para vocês que estão plantando, que está mexendo com isso. Ah, não, isso não mexam, mas usa desodorante, tem alumínio. Ah, mas usa aqui, mas tem mercúrio. Diz aqui tem cádmio. E a grande maior parte do meio que a gente vive, ele é tóxico. Quer um jeito tóxico de pensar? O pensamento. Quando você começa a pensar, nossa, não vai dar certo. Ah, puta, não é legal. Nossa, não vai acabar esse negócio. Nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que almoçar, eu tenho que... Depois à tarde eu tenho que... Você está se contaminando com seus pensamentos. Calma. Uma coisa de cada vez. Daqui a pouco acaba todas as coisas e a gente tem que tentar pensar diferente. Tentar comer diferente. Olhar para o nosso prato e não comer sem olhar. Está a hora de comer? Agradece. Senta, fala assim, agora eu vou comer. Tudo isso, na verdade, pode ter, inclusive as pessoas, né? Eu falo que quando as pessoas são tóxicas, e eu falo que pessoa tóxica não é que a pessoa é ruim. Às vezes a pessoa, ela não combina comigo. Nem todo mundo tem que combinar comigo. A gente tem que aceitar isso. Quando ela não combina comigo, eu falo, oi, tudo bem? Como é que você tá? Beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou ser educado e não preciso ser meu melhor amigo, não preciso levar para dentro de casa, não precisa ficar grudado. Faça isso com as pessoas que você ama, com as pessoas que você curte realmente. Aí você vai ficar perto, porque ela vai te fazer bem. Acho que era isso que eu queria falar para vocês.
muito obrigado pela oportunidade, né? Para os professores, né? Para a Kátia, para o Walter, para a Juliana, para todo mundo que veio conversar um pouquinho sobre saúde. Tentei dar uma forma bem ampla. Eu sei que a grande parte das pessoas, quando acha que vai falar de saúde, vai falar uma cartilha, vai falar o que o médico normalmente está acostumado a falar. Eu tentei trazer para vocês um jeito diferente de ver saúde, né? Que é tudo o que vocês fazem. Muito obrigado por vocês terem me escutado. Eu agradeço imensamente por saber que vocês, da mão de vocês, vai sair a alimentação do mundo. Da mão de vocês vão vir animais mais saudáveis, vão vir tudo que vocês tiram da terra de uma forma mais saudável. E o Henrique, meu filho, a Carol, que tem 12 anos, a Juliana, que tem 18, ela vai ser mais saudável por causa de vocês. Porque na hora que vocês estão lá tratando, que vocês estão cultivando, que vocês estão colhendo, vocês estão dando o que tem de melhor para vocês, que é o amor de vocês, pelo aquilo que vocês fazem. E se vocês colherem com raiva, ou se algum dia vocês estiverem pensando mal, ruim, não trata de nada. Nem os bichos querem chegar perto de você. Porque aqui eles sentem. E quando você faz aquele tratamento com amor, esse amor vai chegar em todo mundo. Quando você escolhe aquele alface que vai lá para a sala dos professores, que eu já comi também e eu agradeço. Ali tem o amor de vocês. De cada um de vocês. Aí aquele cansaço das 5 horas da manhã, das 6 horas da manhã de levantar, você fala assim, nossa, tenho mais um dia nessa vida para fazer o melhor que eu posso. Eu vou chegar cansado em casa e eu vou desmaiar, mas feliz que eu mudei o meu mundo, mudei as pessoas que estão em volta de mim, assim como vocês vão ter a capacidade de mudar. Muito obrigado.